Começa agora o programa especial do Congresso Internacional Uninter. Olá, ouvinte. Eu sou Denise Becker e apresento a você o programa especial da Rádio Web Uninter para o Congresso Internacional de Inovação, Conhecimento e Sustentabilidade. Congresso que está acontecendo em Curitiba, Curitiba, a capital do estado do Paraná, no Brasil. Você que nos ouve por todas as partes desse mundo, estamos aqui diretamente do estúdio da Rádio Web Uninter, numa série de produções, atividades intensas nesses 3 dias de congresso, produzindo conteúdos para os nossos canais. São entrevistas, palestras, notícias atualizadas do CONCIS. E hoje eu tenho a honra de receber o professor doutor Vincent Dubeux. Professor, não sei se pronunciei corretamente. Mais ou menos. Muito prazer, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaríamos de nos solidarizar com a situação de Paris. É impossível não falarmos o que está acontecendo lá. Não sei a situação do senhor lá, familiar. Está tudo bem com você lá? A minha família não fica em Paris, então estou monitorando também o que está acontecendo, mas para nós é terrível, essa situação é terrível. Realmente nós estamos entristecidos com o que vem acontecendo no mundo, né? Essa intolerância em todos os sentidos. Recentemente uma tragédia no nosso país também, e que de tamanha proporção também, relacionada justamente a esses temas nas questões ambientais. Mas, professor, muito obrigada por ter aceito o convite. E, então, dando continuidade à nossa programação, eu quero situar você, que é o ouvinte da Rádio Web Uninter, que esta programação é um projeto do curso de jornalismo, que está fazendo a cobertura do CONCIS durante esses 3 dias e é supervisionado pela professora Sionele Leite e sob a coordenação de jornalismo do professor Guilherme Carvalho. Uma breve apresentação sobre o professor Vincent. Ele possui doutorado e livre docência em climatologia geográfica. É professor titular da Universidade Rennes e também professor visitante no âmbito do programa das cátedras francesas do estado de São Paulo, campus de Unesp Presidente Prudente, em 2008. Foi em 2014. 2014. Desculpa, professor. Professor visitante estrangeiro no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Isso foi em 2008. Em 2008. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em geografia física, climatologia e sensoriamento remoto. Projetos atuais sobre dinâmica do uso do solo, climatologia e desenvolvimento sustentável no Brasil e na Amazônia mato-grossense. Entre os assuntos abordados pelo senhor e o que tem sido falado no Congresso Internacional, chamou a atenção sobre a sua participação na mesa redonda, onde o senhor apontou e abordou algumas questões sobre o desmatamento e as mudanças climáticas na Amazônia mato-grossense. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos seus desafios nesse trabalho, nessa pesquisa e nos levantamentos que o senhor tem feito. Agora, estamos com muitos projetos de pesquisa com colegas aqui do Brasil para monitorar muitas coisas na Amazônia mato-grossense. A gente está monitorando as mudanças do uso do solo, desmatamento, intensificação agrícola e, no mesmo tempo, acompanhando as mudanças climáticas em várias escalas, na escala local, regional e o impacto na escala global. Então, para nós, os desafios científicos é entender as relações entre a evolução do uso do solo e a evolução do clima, porque tem essas relações entre os dois e exatamente o que a gente está tentando de entender como que funciona. Porque quando você desmata, quando você muda o uso do solo,
você muda o balanço da energia na escala local, aí vai mudar o clima. Mas, no mesmo tempo, o clima tem um impacto sobre, por exemplo, a produção das culturas, da soja, milho. Então, essa interação entre os fatores humanos, a produção agrícola, e os fatores naturais do meio ambiente, sobretudo do clima, como climatólogo. Professor, falando sobre o desenvolvimento sustentável, o senhor podia... Algumas pessoas podem não entender muito bem do que se trata. O senhor podia falar, assim, em palavras simples para nós, o que significa esse desenvolvimento sustentável, relacionando isso às alterações climáticas, ao meio ambiente e toda essa função da sustentabilidade? Então, isso significa que você pode continuar um desenvolvimento econômico, mas sem prejudicar o meio ambiente. Okay? E, no mesmo tempo, cuidar dos aspectos sociais. Então, são 3 pilares. A economia, que tem que se desenvolver, o meio ambiente, que a gente tem que preservar e tem que conservar para as gerações futuras, e, no mesmo tempo, o terceiro pilar, que é a parte social, porque tem que reduzir também as desigualdades. Então, o desenvolvimento sustentável tem que cuidar desses 3 assuntos no mesmo tempo. Economia, meio ambiente e a parte social. E o senhor considera que nós estamos... eu falo aqui nós, vamos pegar a América Latina, né? Se a gente for falar, o mundo todo tem problemas. Mas o senhor acha que nós estamos usando mais os recursos da natureza, os recursos naturais mais do que... com uma intensidade muito maior do que o que a natureza pode repor? Então, na América do Sul e no Brasil, a riqueza da natureza é muito grande. São muitas coisas. E até alguns anos atrás, a atitude era muito predatória. As pessoas estavam chegando, desmatando, explorando os recursos. Eu acho que as coisas mudaram desde 10, 20 anos, agora com mais cuidado em relação com o meio ambiente. Tudo bem, tem recursos para explorar, mas a gente tem que cuidar do ar, da água, da biodiversidade. Então as coisas estão mudando de uma abordagem que foi no início muito predatória, que foi até depois desde a chegada dos europeus aqui. E hoje, em muitas regiões, tem programas de desenvolvimento sustentáveis, então as coisas estão evoluindo numa direção um pouco mais favorável. E, professora, há quanto tempo você está envolvido em pesquisas e está em solo brasileiro fazendo esse trabalho? São mais de 15 anos de trabalhos aqui no Brasil, sobretudo na Amazônia mato-grossense, mas também com outros programas de pesquisa em relação com as mudanças climáticas nas cidades. Ano passado, eu trabalhei em Presidente Prudente, por exemplo, em relação com o monitoramento das ilhas de calor urbano, como que a cidade também está mudando o clima na escala local. Então, são mais de 15 anos de trabalho, de parceria com convênios, com colegas, universidades, centros de pesquisa aqui no Brasil. Uhum. E como você avalia a evolução dessas pesquisas no nosso país? A senhora acha que ainda temos muito a melhorar ou estamos indo num bom caminho? Acho que a pesquisa no mundo inteiro são muitas coisas para melhorar. Não é uma especificidade daqui do Brasil. E hoje há muitas coisas que os brasileiros estão fazendo que são de um nível internacional, não tem problema nenhum. Por exemplo, em relação com ilhas de calor urbano, esse tipo de pesquisa era desenvolvida aqui no Brasil antes que lá na França. Então é uma coisa que é interessante porque tem disciplinas ou tem temas de pesquisa que são hoje muito mais desenvolvidos aqui e outros não. Então não dá para dizer que é uma resposta uniforme para todas as disciplinas, todos os temas de pesquisa. Tem temas onde que o Brasil fica na frente, outros um pouco mais atrasado. Com certeza. Professor, e falando em relação ao desenvolvimento sustentável em relação às sociedades e à nossa cultura, sabemos também que a nossa preocupação hoje nessa relação se dá para as futuras gerações.
porque os próximos que virão após nós, que planeta irá restar para essas pessoas, para essas populações que virão. E falando então sobre uma mudança de cultura e sobre a sociedade, o senhor considera os padrões de consumo da sociedade como uma influência prejudiciais nesse desenvolvimento sustentável? Como o senhor avalia essa questão? Bom, essa pergunta está um pouco fora da minha área de pesquisa. Então, não sei exatamente como responder, mas, por exemplo, em relação com a exploração do meio ambiente, acho que é importante conservar a coisa das biodiversidades, qualidade de água, do ar. Hoje o Brasil está com muitos desafios em relação com desigualdade da repartição da riqueza e alguns problemas em relação com a água. Mas em vários lugares, cidades grandes como São Paulo ou outros, tem muitos problemas também em relação com a poluição do ar. E isso tem a ver com o dia a dia das pessoas, porque a poluição do ar está muito em relação, por exemplo, com o uso do carro. Os outros carros. Então, é uma visão global que as pessoas têm que ter em relação com a vida deles no dia a dia, em relação com a qualidade do ar, qualidade da água, a preservação do solo, da biodiversidade. Bom, então são todas as coisas que as pessoas, não só aqui no Brasil, e isso que estou falando é uma coisa que é uma verdade para o mundo inteiro. Mas acho que para muitas dessas perguntas aqui no Brasil, uma coisa que é importante. Com certeza. Professor, e com relação ao CONCIS, o Congresso Internacional que o senhor veio participar, qual a sua avaliação? Como foi para você participar do Congresso? Então, eu fui convidado para minha colega Márcia e gostei sobretudo da diversidade das disciplinas, porque eu estou aqui como geógrafo, mas consegui conversar com pessoas da economia, engenharia ambiental, pessoas trabalhando mais com a sociologia. Então, é uma coisa interessante, porque em relação com inovação e sustentabilidade, não dá para dizer que isso pertence numa disciplina só. Tem que fazer uma abordagem desses temas do modo interdisciplinar ou multidisciplinar. Eu acho que uma coisa interessante nesse evento é justamente falar juntos colegas de disciplinas diferentes. Uma coisa muito interessante. A interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade, exatamente. Ela realmente está acontecendo no Congresso. Está acontecendo. E futuramente, assim, sobre sua pesquisa, sobre o trabalho que o senhor vem desenvolvendo, o que o senhor almeja conquistar e alcançar ainda futuramente? Entender melhor como que funcionam essas relações entre os fatores naturais, os fatores do meio ambiente e a diversidade das situações humanas. Eu gosto sempre de falar que, como geógrafo, a gente tem que tomar em conta a diversidade das situações físicas. O clima da Amazônia não é o clima de Curitiba, mas também a diversidade das situações humanas, das comunidades. A Amazônia é uma diversidade de situações, tem povos indígenas, extrativistas, agricultura familiar, agronegócio, então é uma diversidade. Então, o desafio é de fazer entender para outras pessoas, inclusive os políticos, que têm essa diversidade. Não tem uma resposta única, então tem que ter respostas específicas para cada situação. Então, não reduzir a realidade a uma coisa simples, porque a realidade é complexa. E qual o recado que o senhor gostaria de deixar? Nós já vamos nos encaminhando para encerrar essa participação na programação do CONCIS. O que o senhor gostaria de deixar como mensagem para o povo brasileiro, relacionando a questão das suas pesquisas, o senhor como geógrafo? O que o senhor gostaria de dizer para a população brasileira? É difícil, porque não queria ter a pretensão de dizer que eu estou aqui com uma solução. Isso
não é possível. Mas eu acho que a coisa interessante é sempre ficar com uma grande curiosidade. Não acreditar as coisas simples e sempre ir atrás das coisas talvez um pouco mais complexas, mas que vai trazer uma definição mais perto da realidade. A maioria do discurso que estou dizendo para os meus alunos é assim mesmo. Curiosidade, pesquisar o que está acontecendo, por que está acontecendo desse jeito aqui, porque não está acontecendo de outro jeito em outro lugar. Então, tomar em conta a diversidade que eu falei antes, porque realmente o que faz a riqueza do nosso mundo é essa diversidade. Ok, professor, muito obrigada por ter vindo até o estúdio da Rádio Web Uninter, participado conosco dessa programação. Desejo muito sucesso nas suas pesquisas. Muito obrigado. Na sua estada também no nosso país e as suas pesquisas que elas evoluam bastante e que também contribuam para nós e para ajudar a mudar um pouco essa realidade toda que a gente tem visto. Obrigada, professor. Muito obrigado. Eu me despeço dos ouvintes da Rádio Web Uninter agora, encerrando a nossa série de entrevistas para o Consis, o evento que se encerra logo mais. E me despeço de você, agradeço a sua audiência conosco e essa programação estará disponível nos nossos canais Portal Comunicação, portal.uninter.com. Lá você tem acesso ao Uninter Notícias, à Rádio Web Uninter, a todos os canais, a todas as mídias da Uninter e você verá na íntegra essa entrevista em áudio e vídeo. Muito obrigada. A turma de jornalismo do primeiro ano e do terceiro ano se despedem de vocês e esperamos o próximo Congresso Internacional para darmos sequência nesta rica troca de experiências. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu o programa especial do Congresso Internacional Uninter.